Olá, alunos e alunas do curso técnico em serviços públicos. Nós hoje estamos iniciando a nossa gravação das aulas de noções de direito público. A nossa primeira aula, que será disponibilizada no YouTube, dando continuação aos nossos trabalhos que foram feitos até este momento através da apostila e no grupo do WhatsApp também. Gente, o nosso tema hoje é da eficácia da lei no tempo e no espaço. E o que é isso? Quais são os objetivos disso? Conceituar a lei, identificar o processo legislativo e identificar a hierarquia das leis. Ou seja, conceituar a lei, a definição, identificar o processo legislativo, é a forma que a lei é feita, como que as leis são feitas, de que forma que elas são feitas, quem faz as leis. É isso que nós vamos identificar aqui no processo legislativo. E a hierarquia, identificar a hierarquia das leis é a gente conhecer quem está obrigado a essa determinada lei, ok? Então, vamos iniciar aqui com a definição de lei. Aqui a apostila de vocês define a lei como que a lei é uma norma provida de coibição que regula a conduta de uma sociedade. Ela emana do poder competente e se dirige a toda a coletividade. Dentro dessa definição, que eu acho que está bem tranquila, a lei é uma norma. Se ela é uma norma, ela é uma regra, né? Obrigatória. Ela é obrigatória, desculpa, gente. Ela é obrigatória a todos. Ela regula a conduta de uma sociedade, então ela é geral. Ela regula a conduta de toda a sociedade, de toda uma sociedade. Então ela é geral. E ela é abstrata porque ela se dirige a toda a coletividade, não só determinadas pessoas. Todas as pessoas que possuem a característica que está falando, por exemplo, as leis acerca dos servidores públicos. Mas ela dirige só aos servidores públicos, mas a todos os servidores públicos, ok? Então, todos os servidores públicos devem obedecer àquela lei. Então, é toda a coletividade, ok? Cabe ao Poder Legislativo o dever de criar as leis. E, embora excepcionalmente o Poder Executivo possa legislar. Sim, o Poder Executivo ele pode legislar, às vezes, de acordo com algumas competências que o Poder Legislativo, que alguma lei que concede a ele esse poder. Quer um exemplo do Poder Executivo legislando? Os decretos municipais. Por exemplo, o decreto municipal da Covid. Você só pode ficar na rua até a meia-noite. Você pode desobedecer? Não, você não pode desobedecer. Quem legislou ali foi o Poder Executivo, né, que é representado pelo prefeito. Não foi a Câmara Municipal, ok? Só que a Câmara Municipal concede uma lei para que ele possa legislar sobre determinados assuntos. Primeiro a Constituição, nós vamos ver isso aqui. Mas no caso específico aqui, do que a gente está falando do decreto da Covid, nós vamos ver que existe leis federais, até a própria Constituição, além de lei municipal que concede o Poder Executivo, que é o prefeito, legislar sobre isso, ok? Mas de quem que é a função principal de fazer leis? As leis propriamente ditas é do Poder Legislativo, ok? Agora, nós passamos para o processo legislativo, que é como é feita as leis, como as leis são elaboradas. Sabemos, né, que o Poder Legislativo
é quem tem a função de legislar. Em exceções, o Poder Executivo também, nós vamos ver até o Judiciário, em exceções também, ele pode legislar em determinada situação. Mas vamos lá. A Constituição Federal do Brasil é a lei fundamental do ordenamento jurídico. O que é isso? Lembra que eu disse para vocês? A Constituição é a lei das leis. É a lei maior do Brasil. Tá? É onde todas as demais leis têm que estar de acordo com o que a Constituição determina. Então, o processo legislativo é o conjunto de normas que instrui a elaboração da lei. Então, assim, como que os outros poderes, como que as outras leis vão ser feitas? Isso está expresso na Constituição Federal, tá? E lá ela dispõe quais os processos para fazer quais legislações lá está dispondo. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. E aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente já pode dizer que é onde está a hierarquia das leis também. Então, pessoal, a hierarquia das leis, elas são classificadas em lei federal, lei estadual e lei municipal. Lei federal, né? Quem que faz as leis federais? O Congresso Nacional, que é composto por Câmara e Senado. Lei estadual. Quem faz a lei estadual? Os deputados estaduais, lá na Assembleia Legislativa. E as leis municipais? As leis municipais são feitas pelos vereadores, né? Pela Câmara, lá na Câmara dos Vereadores. Gente, em primeiro ponto aqui, como a apostila de vocês está dizendo aqui, a hierarquia é essa, ó. Primeiro a lei federal, depois a lei estadual e depois a lei municipal. Só que tem bastante exceções. Por quê? Porque nós vamos ver lá depois que tem as competências, tá? E por que a lei federal é hierarquicamente, ela tá no topo aqui, ó, porque ela abrange um espaço maior, né? Ela abrange todo o território nacional. Já a lei estadual abrange o território estatal do estado. E a lei municipal, obviamente, vem em terceiro lugar aqui porque ela abrange apenas, tão somente o município, né? Então, eu faço questão de retornar o título aqui, ó, da eficácia da lei no tempo e no espaço. Então, aquilo lá, aquela hierarquia tem a ver com o espaço, onde abrange essa lei. A lei ordinária, né, em todo o Brasil. A lei ordinária em todo o Brasil. A lei estadual dentro do próprio estado. E a lei municipal dentro apenas do município. Por exemplo, o Bahia tem as leis municipais e Caraí tem as leis municipais. As leis de Caraí, vige lá. As de Bahia, cá, né? Então, vamos ver quais as informações mais que a apostila traz. Aqui, ó, ela diz que, ó, em primeiro momento, tem-se que a lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual, que, por sua vez, é superior à lei municipal. No entanto, o alcance territorial não é o único fator a ser considerado para se falar em hierarquia das leis. É importante considerar também o domínio da competência da lei. Ou seja, pessoal, existem as competências. Às vezes, em um país, só vai valer aquela lei municipal, a lei federal não vai valer em Ubaí, não.
Um exemplo é dos servidores públicos. O dos servidores públicos federais não vale para o servidor público municipal, porque se o servidor público municipal ele tem que ter para abranger os servidores, tem que ser uma lei municipal, ok? Soberanamente no ordenamento jurídico brasileiro está a Constituição Federal. Aqui, ó, ou seja, a lei mais importante, que é a mãe, né, é a Constituição, né? Aí, na Constituição, nós encontramos as competências. É o que eu disse para vocês aqui, que às vezes só a União pode legislar, né? Outras matérias, outras situações, a União é o Estado e o Distrito Federal. Gente, o Distrito Federal aqui, ó, que é Brasília DF, ele é visto como Estado. Ele é uma cidade-estado, né? Depois a gente vai falar sobre isso, se é que vai precisar falar. Mas, enfim, distrito, quando eu falo de estados, eu tô falando também do Distrito Federal, ok? Distrito Federal é equivalente ao estado, só que ele é um ente único no Brasil que é determinado de Distrito Federal, ok? E traz também a competência exclusiva dos municípios, como eu disse para vocês, por exemplo, né, dos servidores municipais. Ela é exclusiva do município. Ela só está, na verdade, a lei federal, a lei municipal ela é exclusiva, ela só tem que estar de acordo com a Constituição, ok? Então, o resumo da aula diz o seguinte: esta aula apresentou o processo legislativo e a hierarquia das leis, destacando a definição da lei, o processo e a hierarquia. Compõe a hierarquia das leis, como se observou, quanto à questão geográfica. Lembra? Lei municipal só abrange o município, lei estadual o estado, e a lei federal basicamente todos os estados, todos o território, né, brasileiro. Você conheceu também as resoluções da decreto. Na verdade, a apostila de vocês não abrangeu essas questões, não. Só falou da hierarquia delas, né, da resolução, decretos, medidas provisórias. Ok, pessoal? A gente finaliza essa aula aqui, finaliza esta aula aqui, tá? E eu vou propor algumas atividades além da apostila para que vocês façam, para que a gente fixe a questão da hierarquia das leis e assim esclarecer ainda mais esse assunto que foi falado aqui hoje. Um abraço para vocês, até a próxima aula.